E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o novo iOS 18, que ainda está na beta, então tem algumas coisas para melhorar. Eu tive algumas experiências que foram muito boas, eu gostei muito das melhorias, gostei da interface nova, mas é claro que nem tudo são maravilhas, né? Tem algumas coisas que não tão legais. Eu vou estar falando um pouquinho melhor, por exemplo, do desempenho, se ficou melhor, se ficou mais lento, se ficou mais rápido. Então eu vou estar falando tudo isso aí e também vou estar falando também minha experiência com as novas coisas. Por exemplo, o novo jeito de personalizar a tela inicial, que também ficou bem legal. Obviamente, isso já tem no Android faz muito tempo. Também algumas novas funções quando a gente desce o dedo assim no lado direito. Também tem algumas funções novas que eu também vou estar falando algumas coisas, alguns widgets. Eu vou começar aqui pela tela inicial, que para começar não mudou muita coisa, né? O tipo que você quer personalizar, por exemplo, o wallpaper não mudou nada, as horas, se você quer colocar ali algum widget, continua a mesma coisa. O que mudou nessa tela de bloqueio é que agora mudou essas duas funções que você consegue escolher, que geralmente sempre era a câmera e a lanterna, mas que agora você consegue escolher aí dois atalhos diferentes do seu gosto, né? Por exemplo, eu deixei aqui o alarme, né? Então é uma parada assim que eu uso muito mais do que a lanterna. A lanterna eu uso poucas vezes, qualquer coisa eu vou lá e mexo nas configurações sem problema nenhum. Mas por exemplo, eu já coloco no alarme, porque não só uso como despertador, mas se eu tenho algum lembrete, então fica muito mais fácil apertar só um botão aqui na tela de desbloqueio. Mas eu também percebi que agora ele está na tela de bloqueio, mas está meio bugado, ainda tem algumas coisas para melhorar. Por exemplo, quando a gente clica na própria lanterna mesmo, a lanterna ela não vai desligar, né? Ela não vai ligar e desligar você apertando duas vezes na tela de bloqueio. Então é um bugzinho, né? Ele não desliga, então você vai ter que descer naquela parte onde que fica as funções e desligar a lanterna manualmente mesmo. Então esse aí é um problema que tem que melhorar, mas de resto a tela de bloqueio tá a mesma coisa, só com essas duas mudanças, né? E agora falando da tela inicial, que talvez tenha sido a maior mudança, né? Porque agora na tela inicial você consegue mudar tudo, você consegue colocar os aplicativos onde você quiser, com muito mais liberdade. Isso aí ficou bem legal. E também eu percebi que tem muito mais widgets, muito mais aplicativos agora tem, vamos dizer assim, suporte a widgets. Então agora você tem um leque muito maior de personalização. Eu não sou o tipo de cara que coloca um monte de coisa, geralmente eu uso o basicão assim, eu já estou acostumado, já faz muito tempo a usar uma interface muito simples. Mas eu personalizei aqui algumas páginas aqui para mostrar o tipo de personalização que você pode fazer, colocar um monte de widget, um monte de aplicativo aonde você quiser, soltos na tela. Então isso aqui ficou muito legal. Eu só não gosto que o iPhone ainda tem essa mania chata, por mais que tenha saído essa atualização de deixar você ter mais liberdade de mexer nos aplicativos, mas o iPhone ainda insiste em jogar os aplicativos para o lado e daí você tenta colocar o aplicativo em certo lugar e ele fica realmente jogando os outros aplicativos para o lado em vez de deixar exatamente onde você quer, sabe? É uma parada que me deixa incomodado, é uma parada que é muito chata de ficar mexendo. Eu perdi, por exemplo, muito mais tempo organizando essa tela do que deveria ser. Era para ser uma parada muito mais fácil. Eu espero que eles resolvam isso futuramente com muito mais liberdade na hora de mexer nos aplicativos. Mas uma coisa que eu notei é que realmente agora dá para personalizar muita coisa, mas alguns widgets eles estão bugados, eles bugam quando você tenta mudar o tamanho deles, se você quer esticar ou deixar um quadradinho. Então é um problema que, por exemplo, ele fica até bugado por muito tempo. Você precisa reiniciar o seu celular para ele voltar ao normal. Então é uma parada aqui bem chata, obviamente está na beta ainda, mas acredito que vai melhorar logo. E outra coisa que mudou aqui na tela inicial é que agora você pode escolher, por exemplo, se você quer os aplicativos no tema claro ou no tema escuro. Eu particularmente não achei muita diferença nisso, eu deixei ele no tema escuro, realmente ficou mais legal, mas é porque alguns aplicativos ficam muito melhores no tema escuro, por exemplo, o calendário, né, que eu sempre tá ali na minha tela inicial. Se eu não deixo no modo escuro, ele sempre vai ficar branco, isso me atrapalha, gosto pessoal, mas é bem chato, então eu deixo no modo escuro. E também tem outra coisa, né, que você pode agora mudar a cor de todos os aplicativos que você quiser. Então se você quiser combinar com o seu wallpaper, por exemplo, deixar todo vermelho, você pode deixar. Então para quem gosta desse tipo de personalização, pode ficar à vontade para usar. Mas olha, sinceramente, eu achei muito feio. Nossa, eu acho que foi a coisa mais feia que colocaram no iOS, porque os aplicativos ficam todos da mesma cor, eles não têm mais identidade, né? Eles não têm mais a personalidade de cada aplicativo e inclusive é até meio difícil
de achar os aplicativos quando eles estão com as cores todas trocadas ou com a mesma cor. Então eu recomendo estar deixando normal. Eu estou usando o aplicativo nas cores normais mesmo, então não tive uma boa experiência com isso. Agora descendo nessa parte onde que fica o Wi-Fi, né, onde que fica a rede, o brilho e tudo mais, né, as funções, vemos que teve algumas diferenças. A primeira coisa que eu reparei é que agora tem esse botão de desliga aqui na parte de cima, que facilita muito. É muito mais fácil do que ficar apertando o botão de liga mais o botão de volume, então é muito mais fácil. Agora a rede, por exemplo, ela tem assim um próprio departamento dela, o que eu achei bem chato, porque antes era muito mais fácil clicar no Bluetooth ou no próprio redes móveis. Agora você tem que dar 2 cliques, então ficou mais trabalhoso, mas enfim. Também mudou os ícones de brilho e também de volume, então os ícones mudaram um pouquinho. Isso não importa, né? O que importa é que agora você pode colocar muito mais coisas aqui na área de função. Você tem um leque muito maior de coisas para colocar. Por exemplo, eu coloquei mais algumas coisas aqui e também coloquei o tradutor do Google, né? Por exemplo, eu realmente gosto de traduzir as coisas muito rápidas, mas eu ainda sinto que está com um desempenho ruim nessa aba. Por exemplo, quando a gente coloca um widget ali de próprio Google Tradutor, que eu gosto de usar, ele às vezes buga, ele fica ali popando para fora, mesmo que você feche a aba de função, ele vai aparecer por cima de outras coisas. Eu vou estar deixando algumas imagens aí para vocês como é que ficou. Então algumas coisas ficaram bem legais, agora tem suporte a vários widgets novos. Isso depende do aplicativo que você está usando, então se você tem muitos aplicativos, pode ser que apareça muito mais coisa para vocês do que aparece aqui para mim. E outra coisa que tem aqui agora é que você pode colocar algumas outras páginas também, né? Eu geralmente uso 2 páginas, eu uso a primeira lá com as funções de Wi-Fi, rede, lanterna e tudo mais. E eu também deixo uma aba aqui para um player, né? Spotify ou YouTube. Não que eu use isso aqui direto, mas enfim, você consegue colocar várias outras páginas com vários outros widgets, com várias outras funções. Como eu falei, depende muito do que você tem aí no seu celular e do suporte a essas funções, esses widgets, né? Mas então, agora você pode ter muito mais atalhos no seu celular. E por fim, aqui nos ajustes, que são as configurações do iPhone, também teve algumas melhorias aqui nas organizações. Parece que está tudo mais fácil o acesso. Algumas coisas mudaram de lugar, por exemplo, onde fica a atualização, onde fica a bateria. E também os aplicativos que ficavam lá embaixo, todos enfileirados, agora eles ficam dentro de uma pasta que você clica e daí vai aparecer todos os aplicativos. Então ficou muito mais organizado também. Mas no geral, assim, eu usando o iOS 2018 não mudou muita coisa. Eu estou ansioso aí para saber as funções de inteligência artificial da Siri. Então talvez é isso que vai mais prometer mais para frente. Eu não sou muito uma pessoa que usa Siri. Não me vejo usando muito assim. É uma coisa que eu até deixo desligado. Porque a Siri realmente não ajuda muito. Mas eu estou curioso para saber futuramente, quando lançar realmente de fato o iOS 18, como é que vai ser a Siri e a implementação aí de inteligência artificial, que vai ser a AI, né, Apple Intelligence, que realmente pode ser que tenha uma bela diferença integrado com o ChatGPT, mas por enquanto não mudou muita coisa, só mais uma interface, que agora você pode mudar a tela inicial e algumas funções, mas no geral continua a mesma coisa. O desempenho eu senti que está muito bem, a bateria eu não achei ruim, eu achei que a bateria está tendo muito bem, eu acho que a eficiência energética foi melhorada aqui, porque eu realmente estou sentindo que eu estou com uma bateria muito melhor que eu estava ali nas atualizações do 17, 17.5, 17.4. Então realmente está bem otimizado, apesar de ter alguns bugzinhos. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram da mudança, se vocês gostaram desse negócio de personalizar a tela inicial. Eu realmente acho que não foi grande coisa, porque isso aí já tem no Android faz muito tempo. Mas se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para mais conteúdo como esse. Me segue lá nas redes sociais para saber os spoilers dos próximos vídeos. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui. E até a próxima.